Oi, pessoal do canal Filha do Rei. Sou grata a todos que começaram a nos seguir recentemente. Vamos falar hoje sobre o tema A perseguição produz a paciência e a perseverança. Abram as suas Bíblias em Atos, capítulo 4, versículos do 1 ao 3. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. No 3, então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Também vamos ler o texto que se encontra em Romanos 5. Nós vamos ler o versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produzem a paciência. E a paciência traz a aprovação de Deus. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Vamos enfatizar aqui no terceiro, que também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Em algumas versões dizem que a tribulação produz a perseverança. Para a gente entender o contexto de Atos 4, nós vamos voltar lá em Atos 1, que fala sobre Jesus, que ele vai voltar, assim como eles o viram subir aos céus. Como sabemos, Jesus ressuscitou e ele veio e pregou ao povo 40 dias. E depois ele subiu aos céus, e os discípulos presenciaram este momento e eles viram ele subindo aos céus. E depois eles fizeram, no mesmo capítulo aqui, primeiro eles fizeram uma reunião, que estava faltando um discípulo. Judas já não era mais um dos discípulos, porque ele foi o traidor de Jesus. Então, eles tiveram que escolher um dos que estavam ali com eles, eram umas 100 pessoas, e dessas 100 pessoas ficou entre dois para ser escolhido, e o escolhido foi Matias, que substituiu Judas Iscariote. E também, nesse mesmo capítulo, que é o primeiro, fala sobre a descida do Espírito Santo, que era para eles ficarem em Jerusalém, para que eles pudessem ser revestidos de poder. E no 2 de Atos dos Apóstolos é o cumprimento dessa profecia que estava no livro de Joel. E eles estavam todos no mesmo pensamento, mesmo espírito, e de repente sentiram um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. E as pessoas que estavam ali na cidade, naqueles dias, escutaram. Tinha pessoas de outras cidades ali. E elas escutaram eles falando também em suas próprias línguas e começaram a pensar: nossa, eles não são judeus? Eles não são daqui dessa cidade? E outros acharam que eles estavam bêbados, mas Pedro explicou o que estava acontecendo e muitas almas se renderam a Cristo, quase 3.000 almas. Nós também sabemos que nesse capítulo fala um pouquinho sobre os primeiros passos da igreja primitiva, que foi a primeira igreja, né? E agora nós vamos para o capítulo 3, que nesse capítulo nós temos o contexto que ocorreu para chegar no capítulo 4. Como nós podemos ver, aqui no capítulo 4 diz que Pedro e João foram presos. E eles ficaram lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Mas qual foi o motivo dessa prisão? Por isso que temos que voltar aqui no capítulo 3. No capítulo 3 diz que tinha um coxo. E esse coxo, ele era levado todos os dias a pedir esmolas lá no portão do templo chamado Formosa, conhecido como a Porta Formosa. Em algumas versões fala Portão Formoso. E lá muitas pessoas entravam ali no pátio do templo
E um dia, Pedro e João decidiram ir lá no templo fazer oração. Na hora da oração. Mas Jesus realmente havia ressuscitado, por isso que os discípulos estavam ali pregando e dizendo isto. E os homens acreditaram. A Bíblia disse que chegou, a 5.000 homens que acreditaram. E diante daquele tanto de testemunha, e não havia provas, para acusar Pedro e João, já que o coxo realmente estava curado e estava ali diante deles, eles foram soltos da prisão. E nós estamos aqui hoje servindo ao nosso Senhor Jesus pela coragem desses homens que pregaram, que conheceram o Senhor Jesus. Eles não tinham sabedoria ou conhecimento, mas eles conheceram o próprio Verbo que se fez carne. E eles foram cheios do Espírito Santo para anunciar e viver o reino de Deus. E eles foram chamados para salvar as almas, pegar o Evangelho, foram perseguidos, foram presos. Muitos foram até mortos por amor ao Evangelho. E já se passaram mais de 200 anos. E hoje estamos aqui com a mesma esperança que o Senhor Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. E os mortos ressuscitarão primeiro, e nós nos encontraremos com Jesus nos ares. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Espero que essa palavra fale ao seu coração. Que Jesus te abençoe. Muito obrigada mais uma vez.